Então sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Guilherme Eduardo, sou casado, tenho dois filhos, né? Um tá dentro da barriga da mamãe ainda, é de Beatriz, tá na barriga da mamãe ainda. E o outro é o Bento, que já tá com quase 2 anos. Então, como vocês já sabem, o meu chamado é o matrimônio. Deixa eu só ver se a nossa irmã entrou. Entrou, deixa eu convidar. Enquanto isso, eu vou pedindo para vocês, clica no aviãozinho, vai convidando os teus amigos, vai convidando aqueles que estão com dúvida vocacional. Olha só, a irmã Nayara, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, tá? E muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. Gente, ela vai se apresentar daqui a pouco, um pouco melhor. Como eu estava dizendo para vocês, a live de hoje vai ser uma live vocacional, né? Assim como todas as sextas eu estou fazendo. Sexta-feira que vem é sobre os leigos. E hoje é sobre vida religiosa. E a irmã Nayara vai estar com a gente hoje. E você não sabe, irmã, mas o Mur São Paulo tá na live. Meu Deus do céu. Que responsa, hein? Gente, para quem não sabe, ela vai falar um pouco melhor, mas ela é uma Luquinha também. Muita gente que me segue aqui também não sabe nem o que é ser Luquinha. É que nós participamos do Ministério Universidades Renovadas, que são os grupos de orações dentro da faculdade, são os profissionais do reino também, que é o GPP, né? Então a gente faz um trabalho evangelizador dentro da faculdade, né? E para auxiliar e para ajudar na construção da civilização do amor. E a irmã, ela também já fez faculdade, como qualquer outra pessoa nesse mundo, né? Ela é gente como a gente. Carne E aí osso. atendeu de carne e osso e atendeu um chamado maravilhoso de Deus para hoje estar aí no Cas Carmelitas, né? É isso? Isso. Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, antes de mais nada, que você possa se apresentar, né? Falar seu nome aí, de onde você está falando. DDD 14, tô brincando. Bom, primeiro de tudo, estou no Instagram da irmã Carla, né? A minha irmã que mora aqui comigo. Não tem Instagram, gente. Estou um pouquinho fora. O áudio só tá um pouquinho baixo, chega um pouco mais próximo do telefone. Tá bom, vou chegar aqui. Sou da roça, viu, gente? Moro na roça. Bom, eu moro em Parelheiros, né? Aqui no interior de São Paulo, no extremo sul de São Paulo. E sou carmelita mensageira do Espírito Santo, já fazem 7 anos e meio. Sou irmã de votos temporários, fazem 4 anos, completei 4 anos ontem. E graças a Deus, no fim do ano, eu parei os meus votos perpétuos, né? Com a graça de Deus, com essa pandemia aí que deu uma segurada nos meus votos, mas não vai impedir que eu faça, né? E como que é, né? Bom, eu tenho 31 anos, sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, né? E trouxe 2 irmãs comigo também, de lá, né? A irmã Isabela e a irmã Bianca estão aqui também. A irmã Isabela também é Luquinha, viu? Então eu trouxe mais uma Aí, de... ó. Ela tá aí com você? Não, ela mora numa outra comunidade, né? Assim, eu moro numa casa de formação de irmãs e postulantado, que a gente chama, que são várias etapas, né? E eu moro numa casa que é numa segunda etapa de formação, e a irmã Isabela, ela mora no CCA, um lar que nós temos para acolhimento de crianças, né? Como ela se formou em psicologia, então a gente ajuda com as nossas profissões onde pode, né? Então ela está nessa casa, nessa comunidade. O que mais? Pode perguntar. Então, assim, seja muito bem-vinda, tá? E aí eu já queria, então, começar perguntando para você, né? O que é, né, uma vocação religiosa, né? Eu acho que você pode começar falando a resposta do que seria a vocação, né? E aí depois você entra o que seria a vocação religiosa. Antes mesmo da gente entrar mais estreitamente para as carmelitas, né? O que seria? Luquinha, eu tenho um sonho de amor para o mundo. Ah lá, ó. Pessoal, eu tenho um sonho de amor para o mundo. É o sonho, isso mesmo. Temos que sonhar, né?
Bom, são perguntas que têm são amplas, na verdade, né? É uma resposta ampla, mas tentando dar uma resposta um pouco mais afunilada, né? Vocação seria um chamado que você recebe, né? Uma vocação mais específica, né? Na verdade, nós todos, né, somos filhos de Deus e nós somos chamados a uma vocação que todo mundo recebeu o quê? A santidade, né? Então nós chamamos, ou melhor, quando nós nascemos, nós recebemos o chamado de Deus a sermos santos, né? Através do batismo. Mas, mesmo com esse chamado, a santidade tem aqueles que Deus olhou, né, de uma forma um pouco mais especial, amou de uma forma especial, mas não menos, né? Não seja nem mais nem menos. Mas aqueles assim, eu acho que vai sofrer um pouquinho mais. Tô brincando. Mas olhou de uma forma e chamou pelo nome para viver a vida religiosa, né? Então, de alguma forma, essas pessoas, elas, durante o decorrer da vida, vão percebendo que elas acabam se tornando diferentes, né? Diferentes como, né? Não vai pensar assim, nossa, aquela pessoa extremamente diferente no mundo. Né? Às vezes, quando a gente vai passando, a gente tem pessoas diferentes, não é nesse sentido. Né? Mas no decorrer do dia a dia nosso, a gente vai percebendo que algumas coisas no nosso dia a dia não se encaixam. A gente se sente feliz com aquilo que a gente colheu, com os nossos amigos, com a nossa família, mas falta alguma coisa. Né? Então, a gente vai começando a buscar isso, né, no nosso dia a dia, sem saber direito o que é. Então, esse questionamento que nós fazemos inteiramente é esse chamado, né? E quando a gente foi ensinado dentro de uma vida cristã, é claro que hoje com informações, né, a gente já começa a entender que pode ser uma vida religiosa, né? Então, a gente vai mais ou menos por esse caminho. E a vida religiosa em si é quando você vai entregar essa vida diretamente a Deus, ao serviço do reino. Buscar almas, mas entregando toda a sua vida a esse reino, né? A ganhar as almas para Deus, né? Mas de uma forma mais específica, né? Pela sua vontade, por livre escolha, feita através da obediência, da castidade e da pobreza. De uma forma bem resumida, seria isso. Amém. E aí, eu queria começar então entendendo, antes da gente entrar para a questão o que são as carmelitas, o que elas fazem, eu queria entender um pouquinho, um pouco da tua história, né? Você falou que você é uma maluquinha, você já fez uma faculdade como a gente, né? Então eu queria saber o que você já fez, por onde você passou, e aí como que surgiu essa loucura, porque para muitas pessoas é uma loucura deixar uma faculdade ou não. Bom, a gente vai entender que você não deixou a faculdade 100%, né? A gente vai entender ao longo do processo aí, mas como é essa loucura de falar do nada, e aí as pessoas, não é do nada. Então, fala pra gente um pouquinho como é a tua história, como você chegou nesse ponto, o que você fazia antes. Tá bom. Bom, esse chamado eu recebi, na verdade, na minha infância, mas criança não entende muito o que é, né? Aí, depois, com o tempo, eu participava da igreja, meus pais me ensinaram na vida cristã, mas eu mesmo queria continuidade, né, quando criança e adolescente. Só que na minha cidade, né, em Ribeirão, muitas religiosas de uma forma mais aparente, né, com hábitos, assim, então não é que eu via muito, né? Então eu fui deixando pra lá porque eu não reconhecia muito o que era. E aí eu tinha o desejo de fazer algo, né, na faculdade que pudesse servir as pessoas, né, cuidar do ser humano e passar Jesus para as pessoas através do meu serviço, né, através do meu trabalho. E eu servia muito a igreja até os 17, 18 anos, participava de muitas pastorais, né? E então eu queria direcionar isso e eu escolhi o curso de terapia ocupacional para fazer para tentar, vamos dizer assim, dar vazão àquilo que eu sentia dentro do meu coração, que já fazia parte do chamado, mas eu não sabia o que era. Então eu fui fazendo a faculdade, né? Comecei a faculdade em Uberaba e
naquele tempo eu queria entrar numa instituição religiosa, mas como eu passei na faculdade, Jesus não me quer sendo religiosa, já que eu passei na faculdade, né? Então vamos deixar isso para lá. Fiquei 2 anos nessa faculdade, mas lá não tinha gol, infelizmente. Eu me afastei um pouco, né, por conta do ritmo da faculdade, não tinha como participar muito mais efetivamente da igreja, do encontro, pastoral, nada. Mas eu sempre sentia aquele vazio, tanto pela vocação em si, né, daquele chamado que sempre existia, e também pela falta de participar da igreja, né, das missas, dos encontros, né. E aí eu quis fazer a transferência para minha cidade novamente, em Ribeirão, e eu até pensei assim, na verdade, né, se eu terminasse a faculdade em Uberaba, talvez eu entraria no Instituto Religioso, entregaria meu diploma para minha mãe, meus pais não aceitavam, né, a vocação. Então eu entregaria o diploma e eu podia fazer o que eu queria, né? E, bom, se eu transferisse, não ia dar muito certo, ia se prolongar mais, então seria mais um motivo que Deus estaria falando para eu não ser religiosa. Então eu nem estudei para a prova, mas passei na transferência. Bom, Jesus não quer que eu seja religiosa mesmo, vamos continuar com terapia ocupacional. E aí na USP em Ribeirão, né, quando eu passei, eu fiz mais 3 anos lá. Só que quando eu fiz 1 ano e meio, eu estava assim, por dentro quase que morta, né, porque eu não participava das missas, né, sempre sentindo falta, mas eu sempre fui muito resistente, né. Aí teve um dia que eu cheguei numa missa que eu decidi ir num encontro por ação do Espírito Santo, no mesmo ponto que eu tomava um ônibus, tinha um papel lá falando de um encontro e eu decidi ir. E lá Deus por quê, até hoje eu não sei, mas Deus sabe. E eu fui nesse encontro e eu disse assim, que ou ele decidia a minha vida relacionada à vocação, ou eu mesmo decidia. E a partir daquele dia eu pensei, assim, bom, o Senhor quer que eu seja uma religiosa, então o Senhor me dê meios para viver isso dentro do instituto, dentro da universidade. Porque eu não consigo viver nesse ritmo, conseguir ir para a igreja e viver na universidade. Eu ficava das 7, 8 horas da manhã até as 10 da noite. E aí eis que o gol entra na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a buscar na internet, de alguma forma, né? Uma coisa, eu não imaginava que existia um grupo de oração universitário dentro da faculdade, né? Você só escuta coisas que não tem nada a ver com Deus. E existia um grupo. Né? E aí eu comecei a participar desse grupo. E aí eu fui percebendo que, né, toda semana, né, esse grupo foi sendo a base para mim. Então eu fui percebendo que o meu chamado ali foi se concretizando novamente, né? E aí foi se fortificando cada vez mais. Então, e ele nesses outro tempo, né, 1 ano e meio, foi o tempo que eu precisei para decidir entrar na vida religiosa. E aí realmente eu tranquei a faculdade, né? Acabei, coitado dos meus pais. Meus pais ficaram em pânico, porque eu falei, não, eu preciso trancar, eu preciso decidir isso internamente, né? Porque quando a gente tem uma vocação, a gente fica bem com aquilo que nós administramos em volta. Mas o chamado de Deus é muito mais forte. E a gente precisa resolver isso, né? A gente precisa aprender isso, né? Porque a voz de Deus fala na parte. E aí eu entrei para a vida religiosa. E eu passei 3 anos na época de formação. E aí depois eu voltei para a faculdade de novo, como religiosa. Né? E aí a primeira coisa que eu fui fazer, né, porque sabia procurar um gol. Porque eu não podia jamais continuar na faculdade sem ter um gol para me ajudar. Então, só para o pessoal entender, você entrou, né, para a vida religiosa e aí você voltou para fazer a faculdade, para finalizar a faculdade. Isso, aí eu tinha trancado, né? Aí valia exatamente por 3 anos, né, o trancamento. E aí eu tive que fazer a transferência de Ribeirão para a USP daqui de São Paulo de novo, que era a única forma de eu dar continuidade. Eu não podia voltar para minha cidade. Eu tinha que continuar aqui na universidade daqui e na casa, né? Na comunidade religiosa. E aí eu dei continuidade exatamente de onde eu parei. E aí foram 2 anos e meio. Só que, infelizmente, por conta dos horários, das aulas, eu não pude ficar muito tempo no gol
de forma presencial. Eu participei, se eu não me engano, foram 6 meses, né, do de oração João Batista. Mas lá tinha 2 gols, né? Graças a Deus funcionava um horário para uma turma e depois à noite para outra turma. E quase que a gente conseguiu implantar outro, mas infelizmente não deu. Mas aí eu participava pelo grupo. Mas a base... E aí, só para o pessoal entender, que gol, né? Eu sei que a maioria que está aqui entende, mas tem muitas pessoas que me seguem que nunca ouviu falar de MUR, de gol. Gol é Grupo de Oração Universitário, né? São os grupos de orações dentro da faculdade. Então, são feitos entre alunos e também professores e funcionários também são convidados, mas raramente participam. Quem participa mais são os universitários, né? Então, para quem não entendeu, para quem não entende um pouco e para quem vai assistir depois. E aí, você teve muitos desafios nesse processo de viver na casa e também ir para a faculdade. E uma curiosidade, essas roupas que vocês usam, você usava na faculdade também? Sim, foi um dos principais desafios, foi usar o hábito dentro da faculdade, porque primeiro que parecia um bicho, né, no meio de todo mundo, eles não entendiam o que era, depois vem todo o estigma da igreja católica, né, os cristãos não aceitam muitas coisas, né, então chegar para os alunos, chegar para os professores, né, e já chegar mostrando que Cristo representa ali é muito difícil, né, para eles, assim. Mas, com a graça de Deus, a maior receptividade foram dos alunos, né? Porque eles foram entendendo que tem uma coisa que é passada, né, uma ideia da Igreja Católica que é passada, que muitas vezes não é verdade, porque precisa primeiro conhecer a doutrina. Né? Claro, muitas coisas no início da igreja foram acontecendo, né, que ficaram um pouco, mas hoje não é assim, né? E as pessoas também foram me conhecendo o meu jeito, né, o jeito da igreja, vamos dizer assim, né, que eu aprendi, que eu conheço, né, a religião, né, e também ser religiosa, né, que é diferente também. Então eu pude mostrar um jeito de ser cristã, um jeito de amar, que é aquilo que expressa, né, Cristo expressa, de uma forma, né, mais palpável, mais humana, né, mas os alunos foram fundamentais, porque eles me acolheram, né, muitos professores também me acolheram muito, né, então eu me senti uma família, eu criei uma família na universidade ali. Isso que eu ia perguntar, se você fez verdadeiros amigos lá. Sim, muitos e muitos amigos. Graças a Deus hoje, apesar da gente ter um pouco mais de chance, porque vocês já estão trabalhando, já se formaram, né? Mas ainda assim eu tenho contato com muitos deles. Né? E aí eu sinto muita falta, né? Se dependesse de mim, eu ia visitá-los sempre. Né? Mas são verdadeiros amigos. Né? Mas assim, foi difícil no início, né? Porque, primeiro, né? No primeiro instante, assim, o hábito assusta um pouco, né? Por tudo que vem, né, da imagem que passa, mas ao mesmo tempo aproximou muito, né? O gol para mim foi um sustento, né, espiritual, para eu conseguir chegar nesse novo ambiente como religiosa, né, para conseguir ganhar espaço, para conseguir mostrar, né, o que é a vida religiosa ali, mas também sou humana, me estudando como eles, sendo aluna como eles, para aprender. Né, que não interferia, eu sendo uma religiosa ali, eu estava normal com todo mundo, mas também eu saí de lá recebendo uma família, eu trouxe um pouco deles também aqui para dentro do convento. Então foi uma troca de ambos os lados. Então o Instituto também foi muito ganho também para elas. Então, nossa, isso é muito legal. E deixa eu perguntar, você é formado em terapia ocupacional, é isso, né? Isso, terapeuta ocupacional. E hoje, dentro da casa aí, você usa disso ou não? Isso fica guardadinho num canto? Como é que é? Então, por enquanto, de uma forma mais efetiva, ainda não estou podendo usar. Né? Porque, a princípio, né, a madre fundadora tinha pedido
para dar continuidade para uma das nossas instituições, né, que era um dos lares que nós tínhamos. Mas, infelizmente, esse lar está sendo dado por uma outra instituição, né? Então, por enquanto, ainda não estou conseguindo atuar de uma forma mais efetiva. Mas tem outras formas de atuar, né, porque tem mais solicitações, né? Então, eu consigo. Aí tem outros meios também que, por exemplo, a gente está precisando conseguir fundos, né? Conseguir meios da gente conseguir dinheiro, né? Para conseguir dar conta, ainda mais com essa pandemia, né? Que a gente produzia pães, biscoitos, agora a gente tem conseguido outros meios. Então, algumas coisas que eu aprendi na faculdade, estou conseguindo colocar em prática agora. Alguns recursos terapêuticos, assim. Então... Show. E aí, já entrando um pouco mais, então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das irmãs carmelitas, né? Que você pudesse falar um pouco o que é essa espiritualidade, o que vocês fazem, né? Como vocês seguem. Então, as irmãs carmelitas, né, mensageiras do Espírito Santo, o nosso carisma, né, é contemplar para evangelizar sobre o Espírito Santo. Então, a gente faz isso através de diversas formas de evangelização, né? Então, seja pela pregação, seja pela música, seja pela dança. Na verdade, é amplo porque é o que o Espírito Santo citar, né? As irmãs, às vezes com os dons que Deus foi dando para cada um, a gente vai e evangeliza, né? Ainda mais nessa época de pandemia, está suscitando cada luz assim, nem se imaginava, né? Mas primeiro a gente vive, né, da espiritualidade carmelitana, então a gente bebe, né, da doutrina carmelitana, a gente faz as adorações. O áudio tá ficando baixo, de novo. Ficando baixo? Isso. O que tá acontecendo aqui? Vê se tá me ouvindo agora? Tá dando? Tô ouvindo. Então nós temos as adorações, nós fazemos vários horários do dia, né, de oração. Nós temos um ritmo, né, de oração bem intenso para poder a gente beber dessa espiritualidade, beber da presença de Deus, né, se abastecer para a gente poder dar para as pessoas, né? Então, e aí isso vai usar, né, das diversas formas de evangelização. Mas aí a gente segue essa espiritualidade carmelitana, né? Então, e aí evangeliza, né, da forma que Deus suscita. E como é que é o dia a dia de vocês aí, assim? Então, a gente acorda cedo, umas 5h30 da manhã, e aí a gente tem as orações canônicas, né? As orações do Dia das Horas. A gente reza às 6 horas da manhã, reza laudes, depois reza as horas médias, né? Aí faz oração pessoal, 2 horas de oração pessoal por dia, né? Que aí tem envolve a Lexia Divina, Adoração Santíssimo. A gente depois tem leitura de livros espirituais. A gente tem a missa todo dia, e aí tem a oração do terço, aí tem os momentos mais livres, né? Tem os ofícios, os trabalhos do dia, também na parte da manhã e um pouco na parte da tarde. As formandas, que eu também sou uma formanda, então a gente tem horário de estudo, e também tem os horários de recreio, que é um momento de descanso entre as irmãs, um momento de partilha. Aí, naquela hora que você ligou, era aquele horário mais movimentado. Mais descontraído, né? E deixa eu perguntar, assim, como é que é? Hoje vocês têm missões externas ou não? Vocês ficam mais aí entre vocês, num momento mais contemplativo, de oração? Olha, como o nosso ser carmelita, né, é de uma atuação mais ativa, a nossa ação, nossas missões são mais externas, né? Mas por conta da pandemia, a gente não pode fazer praticamente nada. A gente está fazendo tudo pelo meio, né, da internet, assim. Mas agora, a partir do mês que vem, nós vamos começar a fazer retiros, né, uma vez por mês no nosso sítio e uma vez por mês em Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro. E aí a gente vai começar assim, a evangelizar agora mais externamente, de acordo com as regras, né, que o Ministério da Saúde pede para nós, estamos seguindo todas as orientações aí, mas graças a Deus a gente vai começar a contar com um pouco, assim, né? Um pouco mais... E falando em missão externa, assim, você já chegou a fazer missão externa também ou não deu tempo ainda? Já, algumas, mas pouquinhas, né? São um pouquinho, mas já fiz. Já fiz uma missão. Pode falar.
Não, eu ia perguntar se teve alguma que te marcou, alguma coisa assim que mexeu com você, ou uma experiência forte que você teve. Já. Bastante. Eu fiz uma missão em Barra Bonita, né, no interior de São Paulo. Foi numa missão de carnaval, né? Tiro de carnaval. E foi muito forte a experiência, porque ao mesmo tempo em que eu estava lá para servir, eu também vivi como jovem também. Né? Então, porque tive algumas experiências, tal do Reino do Espírito, e também foi uma experiência muito importante também, porque nós tivemos a participação de irmãs, as irmãs salvistas, né? Irmã e irmão salvistas. Então, foi um trabalho em conjunto. Né? Então, foi muito importante. Foi muito rico, unir dois carismas para uma mesma missão. Né? Então, foi muito importante ver tanto as transformações dos jovens, né? As partilhas, como eles se envolviam, mas também o trabalho em conjunto com outro carisma, né? Outras irmãs. Então, para mim, foi muito Então falando aí que te conheceram na missão Jesus no Litoral esse ano. Esse marcou bastante também. Nossa, fantástico. Não queria nem sair de lá. 10 dias é muito pouco. 10 dias é muito pouco. Mas por que eu tô fazendo perguntas para você? Porque, assim, infelizmente hoje, principalmente pelas coisas polêmicas que têm acontecido ultimamente, muita gente fala mal da igreja, mas é mais um papagaio, sabe? Repete o que ouve, falando que a igreja só pensa nos seus interesses, que a igreja, no final das contas, é ruim. E mal eles sabem do quanto de bem que a igreja tem feito nesses 2000 anos, né? Porque eu sempre tenho o costume de falar que a igreja, ela não está atrasada há 2000 anos. Ela é experiente há 2000 anos, ou seja, ela é mais experiente. Ela não é retrógrada e nem atrasada, ela é experiente. E a igreja, ela é uma das maiores entidades de caridade do mundo, né? Onde tem hospitais, orfanatos. Então, assim, a igreja ela tem ajudado muito, e principalmente nesse momento de Covid. Nesse momento de Covid, porque a igreja tem acolhido muitas pessoas e tem ajudado muito. Sim. Então, e muitas pessoas têm falado mal da igreja, e muita gente fica falando da história lá atrás, ou de hoje, que a igreja só pensa nisso, só pensa naquilo, mas eles não sabem, eles não veem o quão bem a igreja tem feito nesses últimos tempos. Desde quando ela existe, ela tem feito. Sim, somos pecadores, né? Nós pessoas, sim, mas a igreja, como corpo de Cristo, cara, sensacional. O que ela faz para a humanidade não tem como contar em um livro, né? Faltariam páginas para isso. Mas olha, é uma coisa que eu posso falar assim, a bendita palavra providência. Né? Nós vivemos muito isso aqui também, porque todo mundo está sofrendo com isso, né? Com a pandemia, com a falta de dinheiro, tem que pensar em muitas coisas. Nós vivemos da providência. Então, por exemplo, nós vamos buscar doação para nós e para as pessoas que estão na nossa volta. A comunidade se organiza para poder buscar as doações, né? Para depois distribuir as comunidades e para as pessoas que estão ao nosso redor. De cada casa a gente faz as doações. Então, que aí tem as escalas, né? Então, a gente fica impressionado, porque a gente vai para os mercados mesmo, né? De buscar doação, e a gente não imagina, por exemplo, se fala que a igreja não ajuda, que as pessoas não ajudam, por que a igreja não doa todo o dinheiro, né, que tem, a igreja é rica, porque tem um monte de... Porque pensa às vezes que freira é tudo rica, né? Os freiros, os padres, mas imagina só, como que a gente poderia acabar com a fome no mundo? As nossas doações a gente pega de mercado, de coisas que já não servem mais para as pessoas que vão comprar, por exemplo. Né? Então a gente chega, a gente vê as coisas que dá para usar, sabe? Assim, que alimenta. Assim, então a gente vê que poderia sanar pelo menos a fome no mundo, assim, se usasse as coisas muito bem, se pudesse, não desperdiçasse. Né? Então a gente pega tudo aquilo,
dá para ser, por exemplo, no nosso sítio somos em 3 casas. Então, toda aquela doação a gente consegue doar, a gente consegue dividir para as nossas, ainda consegue doar para os nossos irmãos, ainda consegue doar para as pessoas que estão aqui em volta. Isso são coisas... É o milagre da multiplicação mesmo, né? A gente fala que São José é o nosso pai da providência, né? Então, ele cuida de tudo, de tudo. Então, a gente, assim, não entende por que falta tanta comida para as pessoas, por exemplo. Então, assim, a gente consegue doar, porque não falta pra gente, a gente consegue ainda doar para as pessoas, né? E por que as outras pessoas que estão lá, às vezes, resolve, às vezes, dando um saquinho, alguma coisa assim, às vezes é para aumentar mais, assim, estar bem com o seu ego do que se importar com o outro, sabe? Então, as pessoas, antes de questionar, de apontar, tem que se preocupar também realmente com as outras pessoas, é claro, né? É difícil, né, de se acostumar com os erros, com as coisas, é ruim, mas vamos parar para pensar também, o que está acontecendo? Será que eu não estou ajudando? Será que... Sabe? Uma coisa interessante que aconteceu esses dias foi, é o que você fala, quando você age de caridade mesmo, porque você se preocupa com o outro, você toca o outro e transforma o outro. Esses dias eu e a Camila, a gente foi fazer uma compra, né, no supermercado, a gente comprou um pacote de arroz, tudo em casa, e a gente parou no farol, né, e tava no vermelho, e aí chegou uma pessoa e falou assim, você pode me ajudar? Eu tô com fome. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, eu não tenho dinheiro, mas tó esse saco de arroz. A pessoa ficou tão sem graça que ela virou para mim e falou assim, olha, eu vou pegar esse saco de arroz e vou dar para aquele carinha ali, que ele sim tá passando necessidade. Porque eu confesso, eu ia pegar o dinheiro que você me desse para eu ir beber. Então ele ficou tão desconcertado com a nossa atitude que ele falou assim, não, eu não posso mentir Sabe, a caridade foi tão transformadora, aquele encontro foi tão transformador que ele não conseguiu manter a mentira. E ele falou, eu vou pegar esse saco de arroz e vou dar para aquele cara ali que está pedindo do outro lado da esquina, porque ele realmente está passando fome e está precisando. Porque o dinheiro que você ia dar para mim, eu confesso que eu não ia precisar, eu ia beber. Então, a atitude nossa de realmente se preocupar com o outro transformou o outro naquele momento e a atitude dele foi diferente. Então, ele pegou aquele saco de arroz e deu para outro cara. E eu não ia falar assim, devolve o saco de arroz aí, mentiroso. Eu não ia poder fazer isso. Então, o que você falou é sensacional. Então, quando você pega mesmo e se preocupa com o outro e não só quer alimentar o seu ego, fala assim, para eu deixar minha culpa de lado, né, para eu não ficar me sentindo culpado, eu vou ajudar. Então é diferente quando você ajuda só para alimentar o seu ego e quando você ajuda porque você realmente se preocupa e tem caridade. Então esse dia eu não esqueço até hoje, mas eu não esqueço mais, porque quando você mostra mesmo que você se preocupa, você desconcerta o outro, assim como o amor de Deus para conosco desconcerta a gente, né? Então isso é sensacional. A verdadeira caridade, ela transforma nós mesmos e transforma o outro. Por isso que você viu assim, a verdadeira caridade, ela foi capaz de chegar nele, de transformar essa atitude dele reconhecer a si aquilo que ele estava fazendo, de ele mesmo fazer a caridade, né? Então, por isso que se fala assim, nossa, uma caridade, né, cobre uma multidão de pecados. E é verdade. Então, quando você realmente pratica uma caridade verdadeira, pura, né, aquela verdadeira caridade, mesmo no ato, que é uma caridade, é você se antecipar a uma necessidade do outro, né? Então, quando você realmente realiza isso, sem esperar nada em troca, aquilo transforma, né? Então, você confiar na providência de Deus, né? Que vai chegar aquilo que você realmente precisa, sem você acreditar, eu preciso disso, será que precisa? Né? E você ainda se preocupar com o outro realmente precisando, isso transforma. Então, é isso que a igreja tenta ensinar, né? Tenta mostrar. Então, mas ainda às vezes não dá, né? E aí eu queria te perguntar, então, antes de eu perguntar para você sobre dicas, tudo, eu ia até perguntar mais uma coisinha, que você tava falando, na hora que eu te liguei, você falou assim, né? Não, hoje era dia de faxina. E tem gente que acha que vida de religiosa é só rezar. E não é, né? Vocês têm uma casa para cuidar, vocês se organizam. Explica isso pra gente, como é que funciona.
Ah, sim. Aqui a gente tem uma lista de ofícios, né? Então, cada irmã, ela fica responsável, no nosso caso, fica 15 dias, né? 15 dias em cada ofício. Então, tem irmã que vai ficar na parte de refeitório, vai fazer sobremesa boa, né? Uma pra gente, vai ter que ser criativo, né? Vai cuidar da parte, né, mesmo do refeitório, tem gente que vai ficar na cozinha, tem gente que vai ficar na lavanderia, tal, pra cuidar dos bichos, né? Cada um tem um ofício. E aí, durante toda a semana, eu tenho os horários do ofício, né? Assim, não é um horário que você vai ficar o tempo todo fazendo uma atividade, não um trabalho. Não, são horários específicos que não vai atrapalhar a oração, que não vai atrapalhar o descanso, né? Que não vai atrapalhar a leitura, nada disso. Então, são horários regrados que é uma rotina saudável, tanto para o nosso corpo quanto para a nossa parte espiritual, né? Mas são horários em que a gente vai trabalhar assim, e esses ofícios rotativos. Então, tanto isso vai desde a irmã mais nova, né, da parte formativa, até a irmã mais velha, que é a irmã perpétua, vamos dizer assim. Então, todas nós trabalhamos todos os ofícios. Então, vai rodando. E a maioria das irmãs, né? Isso que é interessante, né? Como é necessário ter disciplina, né? Como você tem que se organizar. Porque isso que é legal, porque umas pessoas vão falar assim, eu não sei fazer comida. Aprende, se vira, você vai aprender. Né? Eu não sei fazer isso. Não, você vai aprender. Porque você vai ter muito tempo para aprender. Então, assim, a cada 15 dias você fica responsável só por aquilo, né? E aí, enquanto outras irmãs ficam responsáveis por alguma outra coisa. Então, cara, que sensacional. Vocês priorizam o momento de oração de vocês e encaixam, né, os seus ofícios no horários que não vão atrapalhar o seu momento de oração. E isso que é ser comunidade, isso é sensacional, né? A comunidade que se ajuda e que sustenta um ao outro. Isso é muito legal, cara. E não é porque não sabe, né? Fala assim, mãe, eu nunca cozinhei, nunca lavei uma casa, né? Limpei uma casa. Isso não tem problema nenhum. Quer dizer que quando vai entrar ali na ficha de vocacional, assim, nunca veio da casa, nunca limpou lugar, não entra. Não tem nada a ver. Né? Isso não é parâmetro para poder entrar numa comunidade religiosa. Aqui a gente aprende. Né? Tem uma irmã que é formadora, que ela é responsável, né? Tanto pela parte de formação em si, né? Espiritual, da formação religiosa em si, mas também desses ofícios básicos mesmo, né? De ensinar, de mostrar como que faz. E depois a irmã mesmo vai encontrar o seu próprio jeito de cozinhar, e cada uma tem o seu jeito, né? Então ela vai aprender o básico, mas depois ela vai encontrar o seu jeito, e aí é respeitoso, entendeu? Então, cada uma vai aprendendo depois o seu jeito de fazer as coisas. Mas então, elas vão aprendendo, né? E aí se a irmã já chega, eu sei fazer tal coisa, pode, vamos lá, vamos experimentar. Porque tem irmãs de vários lugares do Brasil, né? Tem irmãs de Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, vem lá do Norte. Então, assim, a gente não vai colocar todo mundo no mesmo parâmetro, como se fosse todo mundo assim, um monte de robozinho, um monte de soldadinho. Não. Aqui é uma variedade de coisas. Então, todo mundo. E aí, tem um quadro no meu perfil que chama Fogo no Parquinho. Toda segunda-feira eu solto uma caixinha de perguntas, né? Hashtag Fogo no Parquinho. E as pessoas mandam perguntas polêmicas para eu responder. E aí eu deixo a caixa aberta na segunda e na quarta-feira eu solto um vídeo respondendo, né? E aí eu vou utilizar disso agora ao meu poder, na verdade. É lá, hein? Só eu que sofro, mas agora é eu que vou utilizar isso. Não, é brincadeira, mas é só para as pessoas entenderem. São várias irmãs que convivem no mesmo espaço. São pessoas diferentes, características diferentes. E com certeza deve sair algumas faíscas, né? Ah, sim. Isso é sempre, porque todo mundo continua com os temperamentos, ninguém vai mudar o temperamento. A gente aprimora, né? Tenta algumas coisas, mudar no sentido da parte, né, das dificuldades, das coisas que precisa mudar um pouco os temperamentos, né? Ajustar algumas coisas, porque a gente busca santidade, né? Se a gente não querer mudar aquilo que é ruim, a gente tá fazendo aqui, né? Tá, coitado de Jesus, tadinho, né? Mas, sim, às vezes é difícil, às vezes
Pode sair, às vezes, alguma resposta atravessada, né? Alguma ideia que a gente não concorda. Mas, assim, a gente aprende que, primeiro, a ceder, né? Porque, assim, a gente não está aqui para fazer essa vontade, né? A gente não está aqui para impor alguma coisa. A gente não está aqui para liderar um grupo, né? Então, a gente está em viver todo mundo, para viver esse caminho de santidade, em que a gente pensa que uma comunidade toda vai para o céu, né? A gente busca viver uma missão de levar as almas. Então, se a gente está caminhando junto, então a gente não vai querer assim, sai da frente que eu vou correr primeiro, vou chegar primeiro, não é assim, né? Então, a gente quer trabalhar junto. Então, assim, quando começa às vezes a dar essa faísca, né, essas coisas, a primeira coisa que a gente aprende é sentar e conversar, porque também aqui ninguém é uma criança, né? Então, aqui todo mundo é adulto, né? Então, a gente senta, a gente conversa, né? Alinha algumas coisas, alguns pontos. Então, a gente vai conversando. Segue o que está na palavra, né? Se o teu irmão errou, você conversa. Deu certo, chama outro, vamos lá, deu certo, aí vai fazer estacionar. Então, a gente vai seguindo a mesma coisa. E realmente dá certo, né? Aí, quando precisa de ser alguém mais superior, né? Amado, intervir. Mas isso é muito difícil de acontecer, né? Assim, quando é necessário, também é pela vontade de Deus, né? Mas, assim, isso faz parte, é família, né? Nós, os irmãos, brigam, tá tudo super certo e errado, né? Então, mas sim, é família. Dentro do casamento também, entre eu e minha esposa, a gente também é normal as nossas faíscas, né? Eu tô perguntando justamente por quê? Porque eu quero desmistificar, às vezes, a visão que as pessoas têm, não só da igreja, mas de qualquer coisa dentro da igreja. Acha que a vida em comunidade, em religiosas, é perfeito, que não existe falha, e elas esquecem que são pessoas que estão ali, né? São mulheres, ou em qualquer outro lugar, homens, que tem as suas limitações e está ali justamente por causa dos teus limites, e ali vai amadurecer, vai crescer, vai se santificar junto com a comunidade, com a sua família hoje, porque eles são sua família hoje, caminhar junto ao céu, né? Então isso é bonito de ver. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Entender que quando você assume uma vida religiosa, a tua essência não vai embora, né? A sua luta com a sua pessoa em si é diária, todos os dias. Mas você tem que aprender a se abrir, porque na vida religiosa ainda mais é servir o outro, né? Assim como no meu casamento também é servir a Camila, mas vocês sempre estão e têm que servir um ao outro. Isso é legal, vocês vivem isso de uma forma mais intensa, né? O estar disposto, o servir, o se entregar, o se sacrificar pelo outro. Isso, é exatamente isso. Exatamente. Então a gente vem aqui, a gente encontra muita coisa nossa, né? A gente se autoavalia, tem um autoconhecimento, a gente identifica muitas coisas que muitas vezes a gente não sabia de nós mesmos antes de estar no movimento. A gente vai encontrando assim, os nossos leões, né, dentro de nós, mas a gente também vai tendo essa busca constante, né, de ser santo, né, assim, de mudar a cada dia, de buscar melhorar a cada dia, mas a gente vai entendendo que isso é um processo conjunto na comunidade. Cada um de nós, a gente tem o nosso tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. A gente também não pode querer impor assim, que o nosso tempo seja o mesmo do nosso irmão, né? Então a gente tem que respeitar isso também. Então isso também é um processo, da gente também respeitar o tempo do outro, né? Então, só que a gente vai trabalhar, vai aprendendo isso na formação, a gente vai aprendendo isso durante todos os nossos anos dentro do momento, né? Mas é um processo que faz parte da vida religiosa, né? De aprendendo um com o outro. É uma coisa que a gente sempre ouve, assim, às vezes, dos nossos irmãos, assim, todas as coisas boas que a gente vê, a gente pode copiar. Então, não tem problema nenhum aqui, né? E realmente, que aí são os aprendizados que a gente vai tendo dos irmãos, né? São os exemplos, né? Então, a gente realmente vai aprender. A gente precisa se abrir para isso, porque, infelizmente, às vezes, no mundo, se a gente vê uma coisa boa do outro, a gente, às vezes, tem inveja, tem que passar por cima, tem que ser o melhor. Não, aqui dentro a gente pode somar junto, né? A gente precisa levar isso para fora, a gente tem que levar essa ideia também lá fora.
não nós sou religiosos, não, todos nós cristãos, né? Por isso que o humor, né, o gol tá aí para isso, né? Para mostrar que a gente se soma, né? Não é ser um único. A gente, se fosse só um único, a gente não só uma pessoa na Terra, né? Só o Adão teria existido, Adão, né? Talvez nem Eva teria existido, né? Então, Né? soma. Isso que é legal. E aí, deixa eu então perguntar para você, qual dica você daria para uma pessoa que pensa assim, será que eu vou seguir a vida religiosa? Será que eu não vou? Como é que essa pessoa ela pode discernir? O que ela pode fazer? Se você quiser usar o exemplo, até como foi, como você explicou um pouquinho, né? Como foi tudo, mas eu digo mais um pouco mais intenso. Qual é a dica que você pode dar? Como a pessoa pode discernir tudo isso, né? Porque eu vejo muitos jovens que vêm falar comigo e falam, Guilherme, eu tô perdido, eu não sei o que eu quero. E às vezes quando eu acho que eu sei, eu já não sei mais. Então, essa molecada tá pirando, né? Uhum. Então, primeiro de tudo, né? Calma, respira fundo. Calma, né? Eu quis falar calma, mas tem que ter calma, né? Respirar. Primeiro de tudo, foi fundamental para mim, né? Ter um diretor espiritual, né? No último ano, né? Eu entrei em 2013, no ano de 2012, justamente no Gol, tinha um padre que acompanhava a gente, né? Ele foi o meu diretor espiritual. Então, é necessário para quem está sentindo alguma coisa aí, um chamado, não sabe muito bem o que é, o que está acontecendo, é necessário ter um diretor espiritual. Por quê? Porque ele vai te dar orientações, ele vai te ajudar a ver o que está acontecendo, né, o que você está sentindo, e a te direcionar, seja para uma vida religiosa, seja para uma vida leiga, seja para um casamento, ele vai te direcionar. Né? Então, ele vai te ajudar a identificar os sentimentos, os pensamentos, o que está acontecendo. Porque sozinho, gente, não dá. É muita coisa que a gente pensa, muita coisa que a gente sente, é uma mistura o tempo todo. E aí a gente confunde muito com crise de curso, crise dos relacionamentos, crise na cabeça. Então, a gente pensa já até calor, sabe? Eu passei por isso, graças a Deus, foi tão grave a minha situação que esse padre, ele me levou para ele me pediu, né, para eu ir num médico psiquiatra, que também era católico, só para ele falar assim, eu quero que você vá só para você entender que você tem vocação, sabe? De tanto que eu achava que eu tinha, assim, sabe? Então, por isso que eu tô falando da importância do diretor espiritual. Então, tem esse diretor espiritual para te ajudar nisso. Depois que vocês tiverem esse diretor, vocês vão ver que vai aliviar um pouco esse mundo de ideias, de desespero que vocês vão, às vezes, podem entrar aí, né, nesse mundo de sensações, sentimentos, essas dúvidas. E aí, depois vocês vão caminhando, porque aí, daquilo que for partindo da vocação, seja religiosa, seja sacerdotal, aí vocês vão encontrando as instituições, o diretor, ele vai mostrando, né, qual que pode ser o lugar, se é um diocesano, se é religioso. Aí vocês vão encontrando mais facilmente o local que tem a ver mais com vocês, né? Com o carisma. O carisma também vai influenciar o que chama a atenção para vocês, que vocês se identificam mais. Mas, primeiro de tudo, o diretor espiritual, calma e procure um diretor espiritual. O diretor espiritual é uma pessoa em que vocês podem confiar, né, para vocês se abrirem, para vocês falarem de coisas que são muito íntimas, né? Vocês sentem, assim, vocês sabem que essa pessoa realmente tem uma vida religiosa, uma vida cristã, né? Uma vida voltada mesmo, né? Mais fiel na vida religiosa em si, né? Geralmente é melhor um padre, né? Um padre ou um religioso, vocês veem que tem uma vida mais em busca mesmo da santidade. Porque tem que tomar um certo cuidado também, né? O diretor espiritual. Tem uma pergunta que a gente acabou de receber aqui, que é o seguinte, a moça falou que ela tem uma amiga que tem 44 anos. É possível entrar numa vida religiosa, seguir a vida religiosa, já com 44 anos? Olha, eu acredito que sim, mas aí teria que ver qual é o instituto que ela pode entrar, né? No nosso caso, já não é. Tem um limite de idade, por conta, às vezes, assim, das vivências que ela teve,
da situação, por exemplo, se ela for casada, tiver filhos que sejam menores de 6 anos, ela ainda não pode, né? Mas aí tem todo um processo de discernimento que ela vai fazer de acompanhamento com as religiosas, né? E também tem várias questões que têm que ser abordadas ainda. Mas aí ela teria que ver primeiro primeiro é bom ter o diretor espiritual para ajudá-la nesse processo e depois ver qual instituição que aceita com essa idade. Mas acredito que sim. E falando em crise, eu que o diga também, porque eu lembro, quando eu quase que fui padre também, né? Eu lembro que eu participava de uma missa e eu via o padre fazendo as coisas, eu falava, nossa, quando eu for padre eu vou fazer isso. Não, isso que ele tá fazendo eu não vou fazer não, né? Só que nessa mesma missa, eu vi um pai levando o filho no ofertório. Eu falava, nossa, quando eu for pai eu vou levar meu filho no ofertório também, ele vai aprender a ofertar, não sei o quê. Na mesma missa, eu era padre ou pai, né, esposo, mas 1000 vezes, eu já trocava a ideia 1000 vezes. Era uma loucura. Então, eu fiz um retiro de silêncio também para discernir. Então, assim, foi muito bom para mim eu aceitar a minha dúvida, né, que eu tinha dúvida vocacional. Quando você aceita que você tem dúvida vocacional, isso te ajuda muito, né, porque você... Eu acho que a irmã deu uma caída. Deixa eu colocar ela de novo. Só um momentinho. Vamos ver se ela volta. Opa. Adicionar aqui. Vamos ver se ela volta só um pouquinho. Então, e aí, contando para vocês rapidamente, eu também tive dúvida vocacional. E o primeiro passo para mim, né, que eu fiz foi aceitar a minha dúvida. E eu comecei a me questionar. Então, quando eu comecei a me questionar, quem é o Guilherme? O que ele gosta de fazer? O que ele quer fazer da vida dele? O que ele não gosta, né? O que eu não gosto? Então, eu comecei a me questionar, a me entender um pouco mais. E quando eu passei a me entender um pouco mais, eu fui tendo um pouco mais de direção para onde eu queria ir realmente. Deixa eu só ver se ela volta, se não volta, só um momentinho, que ela caiu. Opa, irmã volta, irmã volta. Aguardando, vamos ver se ela aceita. Deu? Voltou. Voltou. Tava mexendo aqui. Sem problema. Ó, nós temos 5 minutos antes da live acabar, porque assim, a live no Instagram, ela fecha sozinha, sem a gente fazer nada. Dá 1 hora, ela encerra. Então a gente tem 5 minutos. Tá. E aí, teve uma moça que perguntou aqui para você falar como que foi a sua família, né? A aceitação da sua família. Gente, antes de qualquer coisa, essa live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram, só que eu também vou subir essa live pro meu canal do YouTube. Aonde você acha o meu canal do YouTube? No link da minha bio, tá? Lá tem bastante conteúdo, eu falo muito sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre relacionamento, tudo à luz da igreja, né? Tudo à luz da fé. Então eu falo bastante sobre isso, eu ajudo muitos casais. Então quem quiser pode acompanhar os meus conteúdos aqui, tanto no Instagram, tanto no canal do YouTube, tá? Então essa live também vai pro meu canal do YouTube e fica mais fácil de compartilhar. E aí, conte para nós como é que foi tua família, né, nesse processo de aceitação. Minha família não foi fácil, não. Meu pai, ele nunca foi muito expressar o que ele achava, assim, sabe? Pra ele, assim, se eu estivesse feliz, pra ele tudo bem. Mas a minha mãe nunca aceitou, né? A princípio, acredito que foi por uma graça, no ano em que eu tinha que preparar tudo, né, para ir pro convento, ela não deu nenhum palpite, nem que sim, nem que não. Mas quando eu entrei, nossa, foi difícil. Uns 3 meses que eu fiquei no início, ela não conversava comigo pelo telefone, aí depois, passando de etapa, ela começou a conversar um pouco. Ela só foi aceitar mesmo depois que ela teve um câncer de mama, né, que eu fui para lá no meio da etapa de uma formação, que eu fiquei um tempo. Aí ela começou a aceitar um pouquinho, eu nessa religiosa, mas ela falava para todo mundo que eu tinha abandonado ela. E como que podia fazer ela com câncer, eu tinha que voltar, e minha família toda me crucificou, né? Mas
Deus foi me dando graça, foi tentando mostrar para ela. Só que, olha só, isso foi mais ou menos depois de um ano que eu já tinha entrado, né, no convento. Aí foi passando o tempo, fui virando noviça, ela ainda não tinha aceitado, não. E ela falava assim, dentro de casa eu continuava sendo só Nayara. Eu era filha dela, só Nayara, né? E não gostava de chamar de irmã, até entendo, né? Mãe, filha, para que vai me chamar de irmã? Eu sou filha. E não aceitando, meu pai também neutro, né? E agora, o ano passado, ela teve um câncer novamente, né? Só que foi um outro câncer. E eu tive novamente que acompanhá-la, né? Graças a Deus, foi a partir desse câncer que ela começou a aceitar melhor, né? A minha vocação, que aí já religiosa mesmo, consagrada. Ela não chegou a vir nos meus votos e ela começou a mostrar, assim, quando as pessoas perguntavam, nossa, você mora em São Paulo, e aí, como é que vai ser, né? Sua mãe, não é tempo necessário, né? E aí minha mãe falou assim, não, mas ela tem as coisas dela para fazer lá. Ela falou assim, ela reza, ela fica rezando, tem as irmãs. E aí eu percebi que ela foi aceitando mais a minha vocação, né? Começando a entender o que eu faço da vida, né? Porque na cabeça dela eu tinha que ser alguém que cuidasse dessas pessoas. E está rodando. E aí, ai meu Deus, caiu. Não caiu, não. Não caiu, não. Ah, tá. Voltou. Só um minutinho. Só um minutinho antes de você continuar. Pessoal, vai cair, a gente volta a live, aí eu entro numa nova live de novo e ela termina de contar a história. Pode ser? Porque vai cair a live. Ah, tá. A live vai cair, vocês voltam, tá, pessoal? Vocês voltam que ela vai finalizar, porque como vai dar 1 hora de live, o Instagram vai derrubar. Então eu vou finalizar, vou voltar de novo, você entra de novo e você finaliza a tua história, tá bom? Tá bom. Só um momentinho, gente. Estamos mais uma vez ao vivo, que a irmã vai terminar de contar a história dela para nós, né? Vamos só aguardar ela voltar um pouquinho. Assim que ela voltar, a gente continua a nossa história. A nossa história que tá lindo demais, né? Tô amando conhecer a história da irmã Nayara. E que vocês já possam também ir divulgando aí a live para as pessoas, tá? Vamos só aguardar ela entrar aqui. Deixa eu ver se ela entrou já. Ainda não. Então, vamos aguardar ela entrar e enquanto ela não entra, eu vou falando para vocês. O meu processo de discernimento da vocação foi muito na questão do autoconhecimento. Claro que eu também tive ajuda de diretor espiritual, isso é fundamental, mas você precisa se conhecer, sabe? Você precisa se questionar, se questione mais, né? O que você gosta, o que você não gosta? O que te chama atenção nas vocações? Para onde você acha que você pende um pouco mais? Então, eu acho que o autoconhecimento, quando você se conhece, isso contribui muito, muito mesmo para você discernir um pouco a sua vocação, tá? Opa, a irmã voltou, deixa eu chamar ela aqui. Vamos ver se... Aí, agora nós temos mais 1 hora. Brincadeira, a gente não vai ficar 1 hora aqui não. Não, mas que bom que deu certo agora. Foi difícil de achar aí. Né? Não, é que a live, quando dá 1 hora, o Instagram derruba. Eu falei, deixa eu já finalizar, que vai derrubar mesmo, e ela termina a história dela. Continua. Agora sem pressa, pode contar. Tá bom. Exato, essa internet dá certo aí, né? Ficar falhando um pouquinho. Tá travando um pouquinho, mas eu acho que vai. Tá. Então, aí eu posso dizer assim, que me aceitou mesmo foi quando, vai ser engraçado, mas esse ano voltou com câncer pela 3ª vez. E aí, quando eu voltei, né, com ela, e as irmãs puderam voltar, assim, as irmãs foram acompanhando, sabe, junto comigo, assim, ligava todos os dias, mandava mensagem, foram visitá-la, né? E aí, com isso, trouxe uma proximidade muito grande. E aí ela sentiu essa proximidade de uma forma tão familiar que agora ela se tornou parte mesmo da família.
religiosa. Né? Então, eu acho que ela tinha muita resistência, mas com isso, ela, tanto pela condição, né, de ter câncer, de ficar tão fragilizada, que ela conseguiu se abrir para aceitar as irmãs como parte da família. E hoje eu posso dizer que realmente agora ela aceitou, porque ela agora é mais fácil para mim falar, eu fazer os votos perpétuos, voltar para casa, né, que hoje ela não pergunta mais quanto que eu ia voltar quando eu ia sair, né. E a ideia dela era quando eu terminasse a faculdade que eu ia direto para casa, não ia mais continuar no convento. Então agora ela aceita. Meu pai também. Meu pai não faz mais essa pergunta. Meu pai tinha até desenvolvido depressão quando eu fiz os votos. Para ele, acho que na cabeça dele eu ia voltar para casa. E quando ele viu que eu não voltei, ele adoeceu. Mas graças a Deus ele está bem melhor da depressão. Tá? E isso que é interessante, que eu queria conversar com você um pouco, que é o seguinte: por que os pais acham que quando olham para os filhos, por exemplo, meu filho casou, meu filho foi trabalhar fora, em outra cidade, ou meu filho foi para outro país, não tem problema nenhum, mas quando você entra para a vida religiosa, ou você vai ser um sacerdote, ou você vai ser uma religiosa, os pais parecem que estão perdendo os filhos, e não é assim. Parece, sabe, o impacto é tão grande que, por exemplo, você ir para um outro país e você entrar para a vida religiosa, parece que entrar para a vida religiosa é pior do que você ir para um outro país, e não deveria ser, tipo assim, ai que lindo, mas assim, o filho do meu vizinho, o meu não, né? Então, eu não sei o porquê que os pais pensam isso. Eu lembro quando eu falei sobre ser padre, né, quando eu tinha minha dúvida vocacional também, minha mãe não gostou muito da ideia. Eu vi que ela não gostou muito da ideia. Ou seja, eu casar e mudar de cidade, hoje eu não moro na mesma cidade que a minha mãe. É uma reação. Mas eu ser padre é totalmente outro. Para os pais é como se fosse uma perda mesmo, ou como se fosse um abandono. Na cabeça da minha mãe eu nunca mais ia voltar, eu nunca mais ia ter contato com ela. E até explicar, não, mãe, não é assim. Quando a senhora precisar, eu vou poder vê-la, né? Foi difícil, acho que foi só na prática, né? De todas essas vezes em que ela acabou adoecendo, que ela foi vendo que eu estava perto, que as irmãs estavam perto, né? Que ela foi conseguindo administrar isso dentro dela, porque só falar, isso não tinha sentido nenhum para ela, né? Mas para os pais realmente é difícil. Eu não sei porquê, mas eles acabam encarando isso como uma perda mesmo, né? Mas também é difícil os pais entenderem o que é vocação. Então, já aviso também que houve dificuldade daqueles que têm vocação. Não adianta explicar para o pai e para a mãe o que é vocação, minha gente. Não adianta. Os pais nunca vão entender, tá? Não vão entender. Fica tranquilo com isso, porque eu demorei a entender, viu? Eu tentava entender, fazer a minha mãe enfiar na cabeça dela o que era uma vocação, né? O que é essa vida religiosa. Não adianta, eu tentei explicar de todas as formas, não adianta. Minha mãe nunca entendeu, mas ela aceitou. Então isso já basta. Né? Meu pai também nunca entendeu. E as pessoas têm que entender que essa aceitação e esse entendimento vem com o tempo, né? Ou seja, quando eles veem Deus agindo na tua vida, eles falam, agora eu entendo o que o meu filho faz. Agora eu entendo que meu filho e minha filha realmente é um escolhido de Deus. Né? Então, quando vê Deus agindo na nossa pessoa, aí na sua pessoa, no caso, eles começam a entender. Né? E aí eu queria até aproveitar. Pessoal, se vocês têm dúvida, vão mandando as perguntas aí, né? Que aí ela vai respondendo conforme vocês for mandando a pergunta. Então, vocês têm dúvida? Manda a pergunta agora mais aí que ela vai respondendo. Então, realmente essa questão dos pais é complicado. É complicado. E aí nesse processo da tua mãe ter câncer e você ir, isso que eu achei muito legal. As irmãs também, elas foram juntos ou elas ficaram ligando para você? Essa parte que eu não entendi. Elas foram com você ou não? No momento da cirurgia em si, não. Né? Eu fiz esse primeiro acompanhamento só eu em casa, né? Mas depois elas visitaram. Foram visitar a minha mãe um pouco antes da pandemia, então elas foram visitar.
né, a minha mãe, assim, foram em 2 momentos, né? Tanto o ano passado como esse ano. Então, aí Foi ela quando, presença. foi quando a sua mãe viu Atos dos Apóstolos, né? Vejam só como eles se amam. E aí, quando tua mãe viu o quanto vocês se amavam, enquanto vocês se amavam em Deus e quanto Deus amava vocês, eu acho que ela passou a entender. Isso foi muito legal. Sim. Ó, uma Sim. pergunta aqui. Irmã, como lidar com o medo do discernimento? Foi uma pergunta que fizeram. Olha, não tem outra forma de você lidar com medo do que enfrentando esse medo. Vou falar uma frase que eu ouvi com minha irmã no meu primeiro encontro vocacional, né? Coragem é fazer com medo. Essa frase foi o que me guiou durante todo o meu discernimento, né? Durante todos os encontros até eu chegar aqui. E eu continuo, porque não quer dizer também que quando a gente entra que a gente não tem mais dificuldade, que a gente vai ser um mar de rosas. Não é assim, né? É todo um processo. A gente só não vai ter dificuldade quando a gente entrar no céu, se Deus quiser, né? Só vai ser no céu, né? Mas faz parte, né? O medo do discernimento faz parte, porque é um medo de algo que a gente ainda não conhece. É um caminho que a gente vai usar, no qual a gente não faz ideia. Que é diferente de você traçar um caminho de uma profissão. Por exemplo, eu fiz terapia profissional, eu sabia mais ou menos depois de quanto tempo eu ia demorar para me formar, eu sabia mais ou menos as matérias, tinha uma noção do que eu poderia fazer depois da profissão, o que mais ou menos eu poderia trabalhar. Então a gente tinha mais ou menos uma previsão de uma profissão, né, que a gente escolhe. Mas de uma vida religiosa ou de um negócio, né, é diferente. A gente não faz ideia do que a gente vai ser. Depois que a gente faz assim para Jesus, gente, quando a gente fala assim, a gente assina um documento em branco. A gente não sabe o que está escrito nele, o que a gente está falando depois disso. A gente não sabe. Mas a gente tem que confiar em Deus, confiar na vocação. E pensa. Pode falar. Só assim. Agora diz uma coisa: quando a gente assina um nosso certificado lá de conclusão de curso, mesmo a gente tendo uma profissão, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar, certo? Mas a gente encara. Agora, quando a gente fala assim a Deus, a gente está falando para quem? O nosso Pai, né? Quem melhor do que Ele para saber tudo que a gente vai viver, e Ele que já sabe que a gente vai viver, Ele que traçou o caminho e que nos deu uma vocação, que nos escolheu. Imagina, não são todas as pessoas que têm uma vocação religiosa. Então, nós somos escolhidos para algo mais. É algo mais, talvez um pouco mais difícil, mas é diferente, é uma vocação diferente. Então, e Ele já sabe, então Ele não vai deixar a gente abandonado. A gente está seguro com Ele, né? Então, entrega. Você está com medo? Tudo bem, estou com medo, mas eu vou enfrentar. Eu estou com medo, mas Deus está comigo, sabe? Nossa Senhora, os anjos, está todo mundo. Então, enfrenta, sabe? E até uma outra pergunta, porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho certeza. Mas ninguém tem certeza 100% de nada. Quando eu decidi casar com a Camila, eu não tinha 100% de certeza. Eu acho que qualquer coisa nessa vida, para um padre, para uma religiosa, para quem vai casar, você não toma uma decisão com 100% de certeza. Não tem como ter, não é? Ou o que você pensa sobre isso? Não, certeza a gente vai tendo com o passar do tempo, pelo menos pela minha experiência. Quando eu entrei no convento, eu pensava assim, bom, eu tranquei a faculdade e eu entrei no convento. Se eu ver que não é essa vocação que eu tenho, eu posso voltar para a faculdade. Eu pensava assim, né? Então, assim, eu não tinha certeza quando eu entrei. Eu estava entrando, eu estava buscando me descobrir, né? Buscando... A certeza vem na caminhada, né? Exato. Então eu fui descobrindo na minha formação, com os meus formadores, né? Você vai reconhecendo a vontade de Deus dia a dia, né? Você tem um tempo de discernimento. Não é simplesmente assim, você botou o pé no convento, botou o pé no seminário, você já é padre, você já é freira, e agora, meu Deus, não. Tem um tempo de discernimento, né? Isso leva anos, né? Por exemplo, eu levei 4 anos 4 anos e meio para me tornar uma religiosa, para de fato dizer sim, 4 anos e meio. Mas foi com formação, foi com direção,
né? Foi um tempo de discernimento. E agora eu estou tendo mais 4 anos para dizer meu sim definitivo, né? Então, assim, são tempos que a gente vai vivendo, são processos que a gente vai vivendo para a gente ter essa certeza dentro do nosso coração. E Deus vai nos mostrando. A gente não pode também trabalhar com uma ideia só racional de que a gente vai vir a certeza daqui de tal jeito. Não, a gente vai vendo pelos sinais que Deus vai nos dando. E no nosso coração Ele vai nos mostrando. E sabe uma coisa bem legal? Que o Moore nos ajudou muito nisso, né? Que a minha decisão também passa pela minha razão, né? Fé e razão. Eu sim vou rezar, eu sim vou discernir junto com a graça do Espírito Santo, mas eu também vou usar da minha razão e da minha vontade para responder esse chamado e para discernir. Né? Então, isso que as pessoas não entendem, elas só ficam presas nas coisas, por exemplo, entre aspas, sobrenaturais, achando que Deus vai fazer alguma coisa e vai falar com você. Não, claro, Deus vai falar com você também no dia a dia, com as coisas, com os sinais pequenininhos, mas também passa pela tua razão, pela tua vontade, pela tua história, pela tua caminhada. Isso, com a sua fé, com a sua razão, você vai discernindo também. A gente tem que unir as duas coisas, né? Você vai colhendo os sinais, você vai identificando pelo percurso, pela sua história, todos os passos que Deus foi mostrando, né? Foi dando a você, né? Então, a gente tem que ter coerência, né? Todo mundo tem que ter coerência nesse processo, nessa história. E para uma decisão, você vai dar uma decisão consciente, né? E efetiva ali. Não é uma decisão a partir de um sentimento, algo sensível que você teve. Nossa, eu senti todo esse amor, agora eu digo sim. E amanhã você não está sentindo mais nada, agora eu estou na dor. Não. A partir disso, ninguém pode tomar decisão a partir do seu sentimento. A partir do que você está sentindo, de uma vivência, de uma missa, de um momento carismático. Não é assim que se toma uma decisão racional. Se você fizer isso, está errado. Tem um ditado que fala que você não pode tomar nenhuma decisão na sua vida quando você está feliz demais ou quando você está triste demais. Né? Nada de extremo, tem que ter equilíbrio. Tem Nossa Senhora do Equilíbrio. Se você fizer aí uma novena aí de Nossa Senhora do Equilíbrio, pode fazer, que tem. Boa. Outra pergunta que fizeram aqui. Irmã, o que te chama atenção ou te toca mais na vida religiosa? Nossa, são tantas coisas. Mas, assim, como uma boa carmelita, na verdade, dentro da vida religiosa, o que mais me chama a atenção é o fato, assim, da gente, dessa entrega, sabe? Da liberdade que nós temos de entregar a Deus tudo que nós somos. Assim, deixa eu ver se eu consigo explicar assim, de uma forma mais fácil, não sei, né? Assim, Deus nos deu tudo de graça, né? O amor foi gratuito, a vida foi gratuita pelo fato dele nos amar. E esse chamado também foi de graça, né? Vamos dizer, ele nos chama para a gente fazer parte desse reino, fazer parte do trabalho que ele tem, vamos dizer assim, o desejo que ele tem de ganhar as almas. E ele quer para ajudá-lo nisso, nessa missão. E eu posso responder isso também de forma livre. Então, assim, se eu não quisesse, eu poderia dizer não. Mas essa liberdade que eu tenho, né? Então, a vida religiosa é esse ato de você escolher de forma livre esse amor que tem, eu poder entregar de uma vida inteira. Né? E esse ato de entregar inteiramente, essa resposta de amor que eu posso dar, mesmo limitada, né? Nossa, nunca vai chegar perto do amor que Deus tem por nós, né? Mas esse ato de amor, com todo o meu ser que eu busco, né, dar esse ato, assim, fazer esse ato de amor, é capaz de ajudar nessa missão, entregando as pessoas, né? Então, às vezes quando eu paro para pensar nisso, geralmente eu faço isso diante dele, né? Jesus Eucaristia. Então, eu assim, Jesus me ajuda a entender como que isso funciona, né, de uma forma mais racional. Porque se eu for só pelo, como a gente disse, né? Se eu for só pelo sentimento, eu acho que eu vou explodir. Mas de uma forma racional, né?
como que isso pode, né? Como que a gente entregando totalmente a nós para as pessoas, com esse amor, a gente consegue ajudar essas almas aí para os senhores, como se entender. E aí, o nosso ato de ser pobre, né? De imitar o Senhor na pureza, de imitar o Senhor na obediência, né? De imitar o Senhor na castidade, né? Esse amor que a gente entrega de forma livre. A gente podia, sim, construir família, que é tão importante, tão maravilhosa, mas a gente ainda faz essa escolha, essa renúncia de ter outros filhos espirituais. Isso para mim é magnífico, né? Então, é isso. Assim. É o que São Paulo diz, né? O casado, ele tem outras preocupações, ele vai se preocupar com a tua esposa, com as coisas do mundo, mas aquele que se entrega inteiramente a Deus se preocupa somente com as coisas de Deus. É o que São Paulo diz na palavra, né? Então você não tem amarra nenhuma, você está inteiramente livre para Deus, né? Isso. E aí ele pode fazer de mim o que ele quer, se ele manda eu para um lado, eu vou para aquele lado. É bem isso. É bem isso. Essa liberdade toda, né, que a gente tem, assim, de poder amar de forma livre. Sim, e é até uma das formas que eu pensando aqui agora, de você discernir muitas vezes a tua vocação, né? Como você se vê amando e compartilhando a tua vida com outra pessoa, né? E cuidando de alguém, se doando por esse alguém, ou você se vê de uma forma mais livre se doando para todos, né? Claro que eu, como casado, também me dou para todo mundo, mas eu tenho uma responsabilidade maior com a minha esposa, porque eu e minha esposa, minha família também somos igreja, né? E você tem essa capacidade de se doar para todos. Então, assim, então uma forma das pessoas discernirem, né, a sua vocação, aonde você vê que você vai conseguir amar mais, né? Como você vai conseguir. Hoje, o meu chamado, eu posso dizer que eu me sinto realizado como pai. Eu nunca me senti tão realizado na minha vida como hoje, pai e esposo, né? Porque é difícil lidar com outra pessoa que está do teu lado, né? Assim como você é difícil lidar com todas as irmãs aí, é difícil lidar com uma outra pessoa, cuidar dos nossos filhos, mas essa entrega, esse sacrifício de amor é hoje o que me preenche, o que me faz feliz, é como eu consigo, como posso dizer que eu posso amar a Deus. E você encontrou uma forma de amar a Deus desse teu jeito, de ser livre, né? Então, sim, é uma forma das pessoas também ajudar e identificando a sua vocação. Isso. Né? Tem gente que não consegue não ficar só. Tem gente que precisa estar com alguém do lado, né? Quando eu olho para o meu histórico, eu vejo que eu sempre namorei, né? Eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui namorador no bom sentido de dizer assim, namorei muito tempo, né? Então, por exemplo, eu tive 4 namoradas, mas todas elas, as 4 namoradas que eu tive, a quarta é a minha esposa, né? Todas eu namorei 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, assim, eu sempre tive uma relação séria. Eu vi que eu ficava aqui 8 meses, 6 meses sozinho entre um relacionamento e outro. Eu via que eu não conseguia ficar só, né? E você não. E falando nisso, deixa eu perguntar, você namorou também ou você sempre foi solteira? Não, namorei também. Eu Quanto namorei. tempo? Só que eu namorei pouco tempo, eu namorei 3 meses só. Porque como o meu chamado foi quando eu tinha 12 anos. Então eu já fui meio que direcionando, né? Só que o meu namorado também era da igreja. Então Nossa Senhora já estava por ali, né? Já estava caminhando, né? E eu namorei ele por um tempo, tudo, mas pra mim era um pouco estranho, porque eu senti como se eu estivesse namorando um irmão. Era estranho, tadinho. Mas foi uma experiência, assim, pra mim, rica, né? Porque também dá essa experiência do namoro, né? De você amar uma pessoa. Eu posso dizer também que eu amava, né? Eles mesmo, porque foi pouco tempo, mas eu amava. Né? Eu conseguia pensar em construir uma família com ele, né? Porque eu já o conhecia há muitos anos, né? Então, eu conseguia, assim, pensar em construir uma família. Mas era diferente. Então, isso foi importante para mim. Só que depois de todo o tempo que eu tive fora
da igreja, vamos dizer assim, né? Por causa da faculdade, tudo. A gente tem uns rolinhos, né? Vamos dizer assim. Porque, vamos dizer assim, como eu falei da liberdade, né? Eu tive uma liberdade fora, né? Fora, vamos dizer, da vista dos pais, tudo, mas o que a gente faz com a nossa liberdade? Né? Então, a gente tem poder de escolha. Mas, graças a Deus, por conta tanto da minha formação em casa, mas também da vida religiosa, eu nunca acabei seguindo por outros caminhos, assim, mais vamos dizer assim. Mas eu tive outros interesses, né? Outros meninos, tudo, mas eu não cheguei a namorar firme, né? Eu tive essa experiência, mas mesmo assim o chamado falava mais alto. Eu sentia, sinceramente, como se eu estivesse traindo Jesus. Olha só. Por isso que eu brinco com ele. Você decide ou eu decido. Um dos dois tem que decidir logo, senão não vai dar certo, tá esperando alto. Nossa, que sensacional. Irmã, o papo tá super show, tá muito bom, só que, né, eu acho que a gente já estourou o tempo de tudo que a gente fez. Uhum. Né, tá tarde pra você aí. Eu tenho que ir pra cama, né, também. A patroa, Dona Onça, ou quer dizer, a minha bênção. Tadinha! Gente. Tô brincando. Né, mas a minha senhora tá me aguardando também. Sim. Então, assim, quero te agradecer muito, muito mesmo por você ter aceito o convite. Eu amei esse papo, foi muito legal mesmo, foi bem leve, descontraído. Então, assim, obrigado de verdade por ter disposto desse tempo. E, gente, eu não sei o perfil dela, porque ela tá no perfil de outra pessoa, né? Mas se você quiser deixar o teu perfil aí para as pessoas, se quiserem te seguir, eu não sei se você tem pretensão ou não de alguma outra coisa, então fique à vontade para falar o que você quiser agora, né, na hora que você for despedir aí. Mas antes de qualquer coisa, eu peço a vocês, né, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, porque eu tenho feito um trabalho de evangelização através das redes sociais, eu trago muitas formações, tudo, mas o meu foco é afetividade, sexualidade, né, construção de uma família santa, de uma família que ajuda a contribuir para a sociedade. Então eu já falei sobre sexo dentro do casamento, já falei sobre namoro, já falei sobre masturbação à luz da fé e da razão, com argumentos científicos, já falei sobre aborto, já falei bastante coisa, né? Então tá tudo no meu canal do YouTube lá, quem quiser assistir. E é isso. E fique à vontade agora, né? Deixe suas considerações. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, mas... Mas as Carmelitas têm. Isso, ali, ó, Carmelitas tem. A irmã acabou de deixar. Isso, obrigada, irmã. As Carmelitas Mensageiras tem, entrem aí no Facebook, Instagram, tem muito material, tem no YouTube também, as Carmelitas Mensageiras. Não, procurem aí, vocês vão encontrar muito material de evangelização, elas estão produzindo muitas coisas muito importantes, muito bacanas, vocês vão gostar muito, tá bom? E aí, fique à vontade aí para explorar, para perguntar perguntas para as irmãs, para fazer várias coisas aí, tá bom? E muito obrigada também pela atenção de vocês, aí pelas perguntas. Muito obrigada mesmo por terem aguentado aí a nossa conversa. Obrigado mesmo. Deus abençoe a cada um, a cada uma. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, não tem problema, depois pode passar, né? Quem conseguir entrar em contato aí com você, pode passar o celular, não tem problema. Tá bom? Porque aí porque é difícil, né? Às vezes tem esses questionamentos a respeito da situação, dessas dúvidas, sei que é complicado. E às vezes precisa de um pouco mais de orientação, aí pode perguntar, tá bom? Sim. Sigam, deixa eu até ler aqui de novo o perfil delas. Carmelitas Mensageiras, esse é o arroba delas, @Carmelitas Mensageiras. Sigam elas, tá? E qualquer dúvida, podem mandar mensagem no direct desse perfil também, Carmelitas Mensageiras. E quem mandar pergunta no meu direct, eu vou direcionar para elas, tá? Então, tanto eu quanto elas ficamos à disposição. Conheçam mais, elas têm um canal do YouTube delas também, então acho que vale muito a pena conhecer sim, tá? Então, mais uma vez, irmã, muito obrigado. Deus abençoe você. Tá? Reze por nós e nós rezaremos por vocês. Foi um prazer te conhecer, né? Uma Luquinha aí também. Prazer foi meu, imagina. Sempre bom ver. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, viu? Prazer é meu, gente.
Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Boa noite aí e até a próxima. E sexta-feira que vem tem a live sobre os leigos, tá? E quem quiser assistir as lives anteriores que eu falei sobre vida sacerdotal, matrimonial, a de hoje é vida religiosa e semana que vem é sobre os leigos, pode encontrar tanto no meu perfil aqui no Instagram, tanto no meu canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima e tchau, tchau. Tchau.